Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Podcast Operado. E antes de começar, deixa o like, curta, comenta e compartilha que ajuda demais o nosso canal, tá bom? Bora pro vídeo. Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais, o quê? Lula livres do que a gente? Pode ser. Os dois são Lula livre. Disseram que você já tá parecido com o Lula, né? Cara, a Janaína, não sei se você viu a participação da Janaína, ela falou que eu tô a cara do Lula mais novo, cara. Cara, foi... Nossa. Isso é um elogio ou uma crítica? Cara, eu vi como uma crítica. Tanto fisicamente quanto fisicamente. Será? Porque o Lula mais novo ele é famoso por ser um galã. Pernonas, né? E tal. Ó, puxa só, vira pra você. Vira pra mim Aí, aqui. melhor. Fechou. E antes de falar com vocês, eu queria que você, ô Big Lene, você que é um tarado gospel, que você falasse com o pessoal do chat, como eles participam. Aí, pessoal, é o seguinte, para participar com a gente é super fácil. É só mandar um superchat para cá, tá bom? Os valores, Opa! Ei! Os valores estão lá fixados na live, tá certo? E você pode mandar uma pergunta, um comentário ou até mesmo uma propaganda. Fazer né? um jabazinho aqui com a jabazinho, gente. né? Tá. É isso aí. Ó, eu sou um cara interesseiro, né? Tudo aqui no mundo vira negócio. E eu sempre peço um presente inútil para os meus convidados, que é para colocar nesse cenário maravilhoso. Estamos cheios de presente inútil, como esse papel higiênico, essa máscara da Gretchen e por aí vai. Eu gostei daquela luva de goleiro ali. Essa luva foi o Léo Sui que trouxe aqui. O Exo Rose, que na verdade não é Exo Rose, é o Faro, né? E vários presentes aí. O que vocês trouxeram para mim? Você começa? Começa. Deixa eu pegar o meu aqui, que é pequenininho. O Rubinho ali é grande, hein? Mano, Na verdade, aquele é o seu? eu trouxe meu estagiário. Não. na verdade é o seguinte, ó, vai lá. Ele parece aquele cara do Anos Incríveis lá. Aparece aqui, vem cá, ó. Esse aqui é o Cássio Buchholz. E na verdade a boia tá diretamente ligada a ele. Eu trouxe uma boia. Nossa, mano. Por Cuidado quê, aqui, cara? vai destruir o Eu cenário. vou te dar isso aí. Olha isso aqui, Mandíbula. O que é isso? Mandíbula velho? não, é o Lene hoje. Na campanha do ano passado, teve uns alagamentos no Vale do Anhangabaú. Aquela obra que foi atrasada. Sei. E custou 30 milhões a mais do que deveria em São Paulo. E aí, durante a campanha, teve um alagamento e a gente resolveu fazer um uso do Vale do Anhangabaú. Aí eu levei o Cássio, que estava aqui, vestido de banhista, usando essa boia para ele estrear o Vale do Anhangabaú ali. Muito bom. E Pô, agora então é tua. tem uma história, boy, olha. Exatamente. Tem um fator relevante aí na minha história política aqui em São Paulo. Vai ser difícil arranjar um lugar que caiba nessa boia aqui. Vai ser difícil achar alguém que caiba nessa bola. Eu coube, tá? Eu entrei nela. E o caso foi um pernilongo também uma vez, não foi? O Cássio era o figurante geral. É o também da figurante. Que campanha. precisou de figurante é ele, né? E o seu, O Guto? meu é um puxa-conversa política do Kim Kataguiri, que eu já tenho uns 5 desses, porque o Kim vai fazendo lançamentos dele. E aí eu vou, compro e tiro foto com o Kim. Daí agora já tenho vários. Ele mandou o livro dele aqui sobre... Mandou um puxa-conversa pra você ir numa conversa de bar ali, tá chavecando Vamos ver o alguém, que é tá esse batendo um papo. puxa-conversa política Aí você aqui. tem um puxa-conversa política aí pra dar uma brincada aí com a galera aí. Deixa eu ver. Aí cai uma pergunta que a gente não sabe a resposta, já pensou? Aí é fogo. Certeza. A Constituição brasileira diz todos são iguais perante a lei. Você concorda com isso? Por quê? Quem responde? Advogado ou eu? Cara, eu concordo com isso. Esse é o princípio da isonomia, onde garante a igualdade entre todas as pessoas perante a lei. Ou seja, a lei ela não deve, de forma alguma, fazer distinção entre raça, cor, credo, religião, opção sexual, nada. Música Todo tem que sim. ser tratado... se o Quem cara não gosta de gosta de sertanejo- rock, por exemplo, não merece um grande tratamento. Quem né? gosta de sertanejo já tem que ser colocado em outra prateleira. Acho. Minha mulher E gosta de sertanejo. E é justamente essa disposição que é mais atacada aí por aqueles que dizem defender minorias, que eles atacam a disposição da igualdade o tempo todo para garantir direito de minoria contra a maioria. Exatamente. Isso aqui. O que você acha que causa a polarização das opiniões que vemos hoje, Guto? Polarização das opiniões que temos hoje são os populistas, eu acho. Os populistas que eles precisam ter um inimigo externo, que é interno, mas ainda é externo ao partido deles, ao movimento deles, para poder ali vencer. Então o Bolsonaro que faz um governo pífio e fala, ó,
Mas, pô, você não gostou do meu? Você quer o Lula de volta? E o Vai- Lula faz a mesma coisa. Então, eu O acho que Lula essa que começou, causa né? alguma O coisa. PT começou com esse negócio de PT nós começou contra com eles, né? Chamou o Geraldo Alckmin de fascista, agora tá chamando o Geraldo Alckmin pra ser vice do Lula. Cara, isso é uma coisa, hein? É isso aí. Mas vai rolar isso mesmo? O Alckmin... Eu acho que tá bem adiantada a conversa, pelo menos do que Mas a não gente faz escuta. sentido. O Alckmin não vai trazer tanto Mas voto a pro Lula. política faz sentido? Não, mas tipo, ele vai se vender pelo Alckmin que não traz tanto voto pra ele? Na Será verdade, que não faz? na verdade, eu acho que tem uma análise histórica. Vale dizer que o Lula ganhou a eleição em 2002 quando ele levou o José de Alencar para ser vice. O José de Alencar, que era um cara ponderado do PL. Ah, O Lula tá pelo trazendo lado o Geraldo ponderado. Alckmin justamente por ser um cara ponderado, um governador que... Ele foi um governador que ele é bem quisto em São Paulo e traz essa ponderação pro lado extremado do Lula. O Lula, na minha leitura, não dá ponto sem nós. Esse cara é uma ratazana e tá sabendo jogar o Estão jogo. vendendo pro Alckmin que se ele for vice do Lula, o Lula pode vencer no primeiro turno. Eu não concordo com isso, mas estão vendendo isso pro Alckmin. Eu acho que o Alckmin não tem tanto a perder mais. Ele não vai se candidatar porque não tem a menor chance, né? É o que ele tinha pra perder. Ele perdeu em 2018. é o né? picolé de Ele já chuchu. perdeu. Famoso Exatamente. picolé de Então, chuchu. não sei, talvez E rode. falando no Lula, cara, ele teve uma live ontem, foi recorde de pessoas ao vivo. Vocês viram? O que vocês acharam disso? Cara, eu assisti. Eu não consegui quase- ver inteiro. Vi só Quase uns trechos. 300 mil pessoas ao vivo. É, óbvio que não são 300 mil apoiadores. Tinha muita gente Não. criticando. Muita gente eu curiosa. é. Exato. Mas assim, o Lula é um grande sabonete, né? A live foi um bate-bola. Não teve uma pergunta capciosa, alguma coisa que colocasse o Lula em xeque. Muito pelo Só contrário. levantaram a bola? Só levantaram a bola pro Lula cortar. Foi um ato de campanha, praticamente, uma sabatina quase que dentro do PT. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu o Lula sabonetando o tempo todo. Ele fala muito do que ele fez, do que ele era como presidente, do que ele representava, e ao mesmo tempo ele não diz nada. Eu acho que isso dá um tom, inclusive, do que vai ser a campanha dele. Ele vendendo o passado, o sonho do que foi no passado, contra essa grande porcaria que é o atual presidente da República. Mas não Fala perguntaram de- pra não ele perguntaram. sobre o petrolão, sobre o Perguntaram mensalão? dele, respondeu, o que eu Perguntaram? roubei? Perguntaram dele, o que eu roubei? Os caras não souberam responder, eu não roubei nada, pô. E aí já E aí saiu. ficou por isso. Porque, pô, tem que falar o que ele roubou, todas as coisas que ele roubou. Só que eu acho que qual é o lance, né? Os entrevistadores são entrevistadores políticos, né? O Podpah, ele é um podcast que cresceu e passou o flow por falar de música, de funk, de rap. Então os caras são isso, são bons no que fazem. Aí trouxeram um político, não vai virar uma sabatina. Né? Tipo, pô, se o Lula quer ser provado na política, ou tipo, pô, caramba, o Lula fez alguma meia-culpa, ele tem que ser entrevistado pela Vera Magalhães, pelo Carlos Andreasa, pelo Renan. Aí beleza. Pelo Igão, pelo Mítico, pô, não sei se esses caras vão refutar um cara que tá 50 anos na Ô, política. Lula, queremos você aqui. Estamos tentando, inclusive, já há um tempo aí trazer ele aqui. Ô, Lula, vamos tratar você muito bem aí. Vamos se perguntar ele- umas paradas aí, né? Mas, pô, né? Aqui a gente fala também, né? Sem aliviar, né, Vilela? O Não. cara quer ser presidente, ele tem que responder. Sim, pô. mas é um papo coloquial, é uma Papo coisa solto. solto e Sim. tal. Vamos falar de Corinthians, sou corintiano também, você torce pra que time? Sou palmeirense. Palmeirense tá feliz e você, Guto? Eu sou São Paulino, vou falar até Pô, baixinho isso aqui. ó, olha lá, você e o Lene, cara, dois São É isso aí, Paulinos. companheiros. São Paulinos roxo de amor e roxo de apanhar, né? E Sempre, aquele sempre. gol, cara, que pra que isso, Vilela? Foi o Volpe que tomou de cobertura lá? Ah, vamos esquecer isso aí. É, vamos falar de outra Vamos coisa. falar de Que outra isso? coisa, né? Que isso, gente? Vamos voltar no Lula. Mas o Lula, Voltar. o Lula e Bolsonaro mesmo não tem terceira via? Cara, Estão fazendo a gente acreditar que não vai ter terceira via, que já tá... é o discurso que os dois querem. O Lula e o Bolsonaro querem fazer o discurso, porque é yin e yang. Para um existir tem que ter o outro. O Lula ele vai ficar falando do Bolsonaro porque o Bolsonaro é o grande vilão e ele é a solução. E o Bolsonaro vai falar do Lula porque o Lula é, vilão, é o vilão e ele é a solução para aquilo. Só que a terceira via começa a ganhar corpo com o Sérgio Moro. O Moro já tá batendo 14% em 2 semanas depois que se filiou. Dobrou a intenção e de nem voto. falou Com a aprovação do sobre... Bolsonaro ainda... chegando no menor nível da história do governo Bolsonaro. 19%. 19%. Primeira vez que diminui de 20%. Saiu uma matéria hoje que alguns dirigentes partidários, presidentes de partido, já estão discutindo que o Moro deve chegar em fevereiro e antes de fevereiro acima do Bolsonaro. Então tá rolando uma movimentação aí. Porque o Bolsonaro, pô, essa viração ele ao PL, eu acho que não trouxe ponto positivo nenhum. Olha, eu vou falar Só aqui no crítica. teu canal, quase 1 milhão de inscritos. Bolsonaro não vai pro segundo turno. Pode acha que recortar aí, cravou? o pessoal vai É recortar. mesmo? Vamos gravou colocar pra isso. mim. Tá, Cravo, vamos tirar Bolsonaro esse não trecho. está no segundo turno. É mesmo? então. Tá Cravando fora, assim? não tem condição. O Bolsonaro tá desidratando, só tem aquela massa crítica dele. O eleitor que pensa que vai buscar uma terceira via, vai se capilarizar ao redor do Sérgio Moro, o Bolsonaro não tem condição, tá fora do segundo turno. É Lula versus Moro. O voto contra o Lula vai ser o voto no Moro. E ele vai... E o pessoal... Mas os bolsonaristas
vão pro Moro ou vão para outro candidato no Eles primeiro vão pro turno? chuveiro chorar, porque não tem outro caminho para eles. O cara que ainda defende o Bolsonaro nessa altura do campeonato, ele não tem pensamento crítico, ele simplesmente defende a mitada. Ele está defendendo o governo muito mais pela mitada, pela lacrada, do que pelo que representa o governo. O Bolsonaro não produziu nada para justificar uma defesa. Então, naturalmente, quem está aqui defendendo o Bolsonaro é igual um petista. Ele vai defender independente de crime, independente de corrupção, independente de morte, não tem problema. Quem é um eleitor crítico que não quer o PT e quer uma alternativa de terceira via, vai votar no Moro, que está catalisando todo o apoio político. Tirando o voto do Ciro, tirando o voto do Dória, que já derreteu para 1,7%. É mesmo? O Dória tá com 1,7%. E outra coisa, acho que dá pra dividir o público bolsonarista em dois tipos de grupos. Tem um cara que realmente acredita, que é a tiazinha lá que acorda às 7 da manhã, vai de verde e amarelo pra Avenida Paulista. E tem o bolsonarista, tipo aquele Caio Gadola, que é o cara que ele é bolsonarista porque ele quer ganhar. Vender curso, quer ganhar dinheiro, quer fazer boas reuniões, quer ganhar like. Hoje em dia, o bolsonarismo já não dá tanto assim like, dinheiro e curso, e o humorismo pode dar também. Então esse cara já tá modulando os cursos dele. Vocês estão vendo esse movimento já acontecer do pessoal pular do barco Pascoal, já? Caio Coppola, A Janaína teve da aqui, Jovem não sei se vocês Pan. viram. A Janaína teve aqui com um decote maravilhoso e falou que... Essa é a sua opinião, hein? Vocês não gostaram do decote? Não... Eu acabei não reparando no decote da Janaína, não sei vocês. É que ela falou tanta bobagem que o decote acabou ficando secundário. Não, mas ela falou bastante do MBL, falou do Arthur. O que vocês viram desse debate? Cara, eu assisti, assim, ó. Eu confesso que eu assisti por você, porque aguentar a Janaína falando, pra mim, é uma tortura. Aquele jeito arrastado, parece uma vitrola, assim, engasgada. É difícil de ouvir. Mas vocês já tiveram do meu lado, né? O MBL com ela já tiveram uma certa afinidade. Já tivemos na mesma pauta política. Eu, particularmente, sempre tive algumas restrições com a Janaína. Primeiro porque eu não acho ela uma grande jurista. Se você analisa as peças que ela escreve, são erros crassos gramaticais. Eu, como advogado, não sou muito chato quanto à escrita, quanto à utilização do direito. Ela não é uma grande jurista. Mas ela é inteligente. Ela... Também discordo, não é? Meteu essa? É uma pessoa que é inteligente. Não, você não... Eu discordo, a Janaína não é uma pessoa inteligente, ela não é uma pessoa articulada. Uma pessoa que é inteligente, que é operadora do direito, que entende um pouquinho de direito penal, por exemplo, reconheceria os crimes praticados pelo Bolsonaro. Reconheceria, pelo menos, a prevaricação do Jair Bolsonaro quando foi informado do superfaturamento de vacina e não fez nada. Ela reconheceria, por exemplo, que o Bolsonaro teve negligência dolosa em toda a condução da pandemia. Reconheceria os crimes de responsabilidade. Ela que se diz uma exímia articuladora do impeachment, uma expert em impeachment, mas que se não fosse o Miguel Reale, não estaria sentada na banca do impeachment que impeachmentou Dilma Rousseff. Ela com certeza reconheceria os crimes praticados pelo Bolsonaro. Infelizmente, ela é uma oportunista. O ponto da Janaína Pascoal é o seguinte: a única opinião dela é o que interessa para ela a título de voto. Vou te dar um exemplo. Teve um discurso dela na Assembleia Legislativa, onde ela fala categoricamente que se arrependeu de votar no Bolsonaro. Não quer dizer que ela se arrependeu de votar no Bolsonaro. Ela colocou um pezinho para fora do bolsonarismo para medir a temperatura. Ela tomou uma pancada dos bolsonaristas, voltou para dentro da casinha e passou a apoiar o Bolsonaro, mesmo que isso custe vidas, mesmo que isso custe negligência com a corrupção, ficar trocando mais de 20 delegados que fazem investigação próximo dos filhos dele, das pessoas dele, e ela não está nem aí para esse tipo de conduta. Uma pessoa que tem ética, que tem moral, que tem responsabilidade com o eleitor e com a própria história que ela ajudou a escrever no impeachment da Dilma Rousseff, ela teria que se posicionar categoricamente contra. Não é isso que ela fez. A Janaína ela usa muito mais um discurso vitimista. Ela fez esse discurso mole, arrastado, que convence pessoas bem intencionadas que acabam caindo na conversinha dela. Vou te dar um exemplo aqui. Ela falou aqui, por exemplo, que o Arthur Duval fez um tweet malicioso contra ela. Isso, atacou por conta do voto, que ela tinha negociado o voto. O PL 29, se eu não me engano. Isso. Ela tinha negociado o voto no PL, que aumenta impostos, eu te explico como, em troca da manutenção de estatais que detêm cargos. E aí ela fez uma representação criminal. Ela falou aqui que não queria que fechassem, né? Exato. Era igual não queriam... de extrema importância e tal. E aí esse é o ponto. É igual não queriam que privatizasse as empresas de telefonia no Brasil. Se não fosse privatizado, a gente não teria um telefone hoje para falar, teria todo mundo no orelhão. O que acontece? As estatais, elas existem com cargos. São cargos públicos, cargos de confiança, pagos com dinheiro público. Ela quis manter esses cargos. E em troca de manter esses cargos, essas estatais, ela votou a favor de um PL que ela disse que não aumentava impostos. Na verdade, ele reduzia isenção. Se eu reduzo a zona de isenção, o que eu faço? Mais pessoas pagam impostos. Eu estou aumentando impostos.
E aí ela criou uma narrativa para justificar o que ela fez. Na prática, ela negociou voto pela manutenção de estatais, de cargos, em troca da redução de impostos. E por que eu falo isso categoricamente aqui ao vivo para milhares de pessoas que estão assistindo? Ontem, o Ministério Público se manifestou na representação criminal que a Janaína moveu contra o Arthur, pedindo o arquivamento, porque a opinião do Arthur estava estritamente dentro da crítica política e daquilo que ela tinha feito. Ou seja, mentiu aqui no programa. E outra coisa, a Janaína, ela fala grosso, mas ela tem uma boca extremamente mole, porque, por exemplo, uma das principais críticas que ela faz ao Bolsonaro é que, pô, o presidente, ele fica falando algumas coisas, tipo, as ações dele são boas, só que as falas dele muitas vezes são agressivas. Eu concordo, as falas dele são, não às vezes, mas quase sempre agressivas, só que o problema é o que ele faz também. Hoje o Brasil ele tem a terceira maior inflação das Américas, só não é a maior porque você tem Venezuela e Argentina, 10% no Brasil, Venezuela com 1.500%, Argentina 53%, ou seja, você tem dois ao concurso ali da inflação, e o Brasil, a quarta maior taxa de desemprego do mundo, 613 mortos na pandemia. Então o problema não é uma declaração que o Bolsonaro falou ali no quebra-queixo ali do cercadinho. O problema do Bolsonaro é o que ele faz também de efetivo. Nenhuma reforma e muito por conta das falas do Bolsonaro, a gente tem essa inflação e desemprego. Então ela fica com aquele termo que o Renan inventou, né, que é o mais-ominion, que é aquela coisa tipo, critico quando erra e elogio quando acerta.